2 anos já se passaram da morte de Henri Borel e nada de julgamento. Quase impossível alguém não saber desse caso. Um garotinho de 4 anos que foi espancado até a morte pelo vereador na época, Jairinho. E o pior, a mãe que devia protegê-lo sabia de todos os maus tratos que o filho vinha passando. Isso tudo aconteceu em março de 2021 e eu fiz um vídeo na época, cheio de relatos da cronologia dos fatos, as investigações e, claro, as perícias. O Jairinho é de família conceituada, influente e até com envolvimentos aí meio duvidosos. Bem, pelo menos ele não tá solto, o que para mim já é uma surpresa. Mas o julgamento que é bom, até agora, nada. E não é só isso não. Uma perícia fundamental até hoje não foi realizada. Sejam bem-vindos, eu sou Gigi Barreto e já te inscreve e ativa o sininho, porque aqui tem investigação, perícia criminal e mistérios. Se você repostar na outra rede social, tu me marca, tá? Que eu vejo e reposto. Eu amo vocês me marcarem, tá? Mas vamos ao caso. No dia 7 de março de 2021, Henri Borel saiu da casa do pai dele, Leonel Borel, e foi para a casa de Jairinho. A mãe dele, Monique Medeiros, ela é divorciada do pai dele e morava, de Leonel, né? E morava com o então vereador do Rio de Janeiro, o Jairinho. O Jairinho, além de vereador, ele era médico. Fica aí essa informação. No dia 8 de março, de madrugada, Jairinho e Monique levam Henri, já sem vida, para o hospital. E lá as médicas que atenderam não aceitaram dar o atestado de óbito, não. Ele estava exigindo o atestado de óbito lá, ligou para não sei quem importante para ver, né, se forçava o atestado de óbito, para o corpo não ir para o IML, porque senão ia dar o quê? B.O. Mas foi isso que as médicas fizeram, acionaram a polícia por acreditarem que era uma morte suspeita. No laudo de necropsia, tem lá que o Henri, ele teve 23 lesões no corpo. Olha, foram lesões hemorrágicas na cabeça, lesões no nariz, hematomas no punho e abdômen, contusões no rim e nos pulmões. E ele morreu por uma ação contundente, pancada, e laceração hepática, ou seja, rompimento ali no fígado, tá? Devido à pancada. A perícia do local de crime e a reprodução simulada, eles concluíram que quando o casal entrou com o Henri no elevador para levar lá para o hospital, o menino já estaria sem vida. Na reprodução simulada, inclusive, teve um boneco em dimensões exatas do Henri Borel. Mas uma perícia fundamental parece aí que não foi realizada. Mas mesmo assim, o delegado concluiu o inquérito sem essa perícia, que é importantíssima, e enviou para o Ministério Público e o processo seguiu adiante. Quando um crime ocorre, o inquérito é enviado ao MP. Os acusados, eles passam pela fase de instrução. E é nessa instrução que vai determinar que tipo de crime é esse, se é contra a vida ou não. No dia 9 de fevereiro de 2022, após o recesso de fim de ano e das oitivas de todas as testemunhas, chega enfim o momento do interrogatório dos réus. Jairinho falou brevemente à juíza e Monique Medeiros deu um show lá, tá? Um longo depoimento. Foram mais de 4 horas, se eu não me engano. No dia 1º de junho de 2022, os advogados de Jairinho pedem que o perito do caso seja interrogado e apresentam um relatório de um perito judicial. Gente, isso é muito normal, tá? Isso do perito oficial ser interrogado. A defesa, ela sempre tenta a todo custo desqualificar o laudo pericial. Por isso, assim, que o laudo ele tem que estar muito bem amarrado. Esse é um termo que a gente fala. Essa sessão durou 12 horas. Aí, no dia 13 de junho de 2022, um novo interrogatório de Jairinho é feito a pedido da defesa. Aí, após a fase de instrução, o Ministério Público apresentou suas alegações finais em agosto de 2022. E as defesas aconteceram em setembro. A decisão de indício de culpa dos réus, né, a pronúncia dos réus, veio somente em novembro. Sim, a juíza só pronunciou em novembro. E os dois foram considerados aptos a serem julgados por um crime contra a vida,
exatamente no dia 1º de novembro de 2022, dia de Todos os Santos. Então, quando é definido que o crime é um crime contra a vida, aqui no Brasil, o acusado ele enfrenta o tribunal do júri. O tribunal do júri ele é um conselho de sentença, formado por 7 pessoas do povo e que vão, de fato, julgar se houve crime ou não. O juiz apenas defere a decisão e dá a sentença. No caso aí, a decisão de ser um crime contra a vida foi dada pelo 2º Tribunal do Júri, lá do Rio de Janeiro. No caso aí, Monique Medeiros, ela responderia por homicídio e omissão. Já o Jairinho, por homicídio triplamente qualificado com emprego de tortura, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Mas como o Brasil é Brasil, não é para amadores, a defesa entrou, né, com recurso aí, e aí quem julgou foi o desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, né? Ele era o relator aí do caso. E a coisa mudou em benefício do Jairinho. Claro, né? Os dois, eles passaram a responder por Monique aí, homicídio qualificado, piorou para ela, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tortura e por omissão relevante e coação de testemunhas no curso do processo. Para ela o negócio piorou. Já para Jairinho, olha só, que era homicídio triplamente qualificado, só ficou homicídio qualificado com emprego de tortura e recurso que impossibilite a defesa da vítima. E aí ele ganhou aí também uma coação de testemunhas no curso do processo. Nada pesado para quem saiu de um triplamente, né? Um homicídio triplo. Olha. Ai, mas e aí o julgamento dos réus? Como eu disse, até agora nada. Isso que é o mais importante. Cadê esse julgamento? Depois aí dessa fase de instrução, uma série de recursos das defesas dos réus contra as decisões retardaram e retardam a definição desse julgamento. Lógico que os advogados de defesa vão tentar anular a decisão de serem julgados por um tribunal do júri, porque eles alegam que não fizeram nada, foi um acidente. Recentemente, dia 27 de junho, a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a decisão de julgamento por tribunal do júri. Pelo menos isso, né? Além disso, negaram o pedido de liberdade feito pela defesa, pelo ex-vereador Jairinho, tá? Incluiu aí mais crime no processo dos dois. Menina, isso aí para mim é uma surpresa. Os desembargadores incluíram crime de coação para Jairinho e de tortura por omissão relevante para Monique, mas não retornaram o homicídio triplamente qualificado do Jairinho, né? Apesar dessa demora para o julgamento, eu fiquei surpresa, tá? Do Jairinho ter tido seu registro profissional cassado pelo Conselho Regional de Medicina, lá do estado do Rio de Janeiro. Isso aí para mim realmente é uma surpresa, tá? Isso aconteceu agora, em março de 2023. Demorou, mas aconteceu. E também deve ter tido mandato de vereador cassado lá mesmo em 2021, em junho de 2021. Foi a primeira vez que isso aconteceu, tá? Com um vereador na cidade do Rio de Janeiro. Por conta disso, ele perdeu os direitos políticos, tá? Pelos próximos 8 anos. Gente, é um mínimo de resposta para a população, já que o julgamento não acontece, né? Mas também não sabemos se isso aí é um cala-boca. Tem que pensar aí, ó. Já que o julgamento em si não anda. Um outro fato surpreendente é que Jairinho ele foi preso preventivamente. Já Monique, ela respondeu em liberdade aí por um bom tempo, tá? Eu não sei aí se essa demora nesse julgamento é para abafar a comoção da população e da mídia. E aí para depois a defesa tentar desqualificar as perícias realizadas. É possível eles conseguirem, tá? Até porque, assim, não realizaram as perícias dos telefones dos acusados. Toda vez eu falo aqui como é importante as perícias, sejam de imagens, sejam de áudio, sejam de telefone. Por quê? A defesa vai bater na tecla de que foi um acidente, que eles não tiveram culpa. Então, a perícia de telefone seria essencial para quê? Para o caso de encontrarem conversas trocadas pelos dois sobre o que acontecia com Henry. Se encontrassem fotos do garoto em situação de vulnerabilidade e perigo, não ia ser crucial? Seriam provas irrefutáveis. Mas por que não foi feito? O que eu encontrei na mídia é que a perícia do Rio de Janeiro alega que não possui o equipamento para essa perícia. Oi? Tem alguma coisa errada aí. A perícia do Rio de Janeiro possui o Cellebrite, sim. E faz, ó, tempo. É esse o aparelho
que quebra as senhas fortes de todos os tipos de celulares e depois faz a varredura de todas as mensagens trocadas, fotos, arquivos que estejam ali naquele celular, inclusive se foi apagado, do que tenha sido apagado. Pode ser que na época que foi solicitada a perícia, o equipamento estivesse com a licença vencida. Isso é capaz. Eu já falei aqui, né, que os governos estaduais têm a palhaçada de não renovarem com antecedência as licenças do que é importante para a perícia. Mas, com certeza, isso aí já deve ter sido resolvido, gente. Então, não tem por que não ser feito isso agora, ou já ter sido feito. Mas, seguinte, para fazer agora, tem um porém. Sabe-se lá se esses celulares estão em posse da polícia ainda. Eu espero que sim, apesar de acreditar que não. Porque se não tiver, já deram um fim, gente. Sim, eu já falei, né, que Monique Medeiros estava solta. Ela conseguiu uma liminar aí que garantiu esse direito, tá? E ela até voltou a trabalhar na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Mas, recentemente, essa liminar foi derrubada por Gilmar Mendes. Leniel Borel, pai, né, de Henri, entrou com recurso contra a liberdade de Monique. E o ministro concordou com o parecer da Procuradoria-Geral da República. Pois é, a PGR apontou risco sim de que a Monique atrapalhasse as investigações e violasse as medidas cautelares. E aí, dessa forma, ela voltou para o Chilindró, para o presídio. E ambos continuam, e tanto ela quanto o Jairinho continuam alegando inocência. A defesa de Monique tem sustentado que ela vivia um relacionamento abusivo com Jairinho. Olha aí, essa defesa é esperta, né? E aí, no caso, ela é o quê? Uma vítima também. Já o ex-vereador, a defesa diz que ele não agrediu mesmo o menino. Viram aí a necessidade da perícia nos telefones? Tempo tem para ser feito ainda, né? Já que o julgamento até agora, nada. Qual é a aposta de vocês, hein? Para esse julgamento? Quando é que ele vai sair? Vai ser realizado esse ano ou não? Vai ser daqui a quanto tempo? Vai ser um caso Lucas Terra, quase 20 anos depois? Inclusive tem esse caso aqui, tá? No canal. Aproveita e assiste esse vídeo na playlist Olhar Pericial e maratona a playlist. Enquanto isso, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo do caso Henri Borel. Até o próximo vídeo.